O CEO milionário a reconhece pela marca na mão, após ela ser humilhada no casamento. A igreja estava lotada. O sol brilhava intensamente, mas a luz que deveria aquecer o coração de Isadora era fria como um invernal sopro do destino. Ela, em seu vestido branco deslumbrante, tinha um sorriso que escondia a tormenta que se aproximava. Assim que a música parou, o mundo pareceu silenciar. Os olhos de todos estavam voltados para ela. Mal sabia que o sonho se tornaria um pesadelo em questão de segundos. Thomas, seu noivo, tomou a palavra e, com um olhar gélido, revelou suas traições. As palavras cortaram como facas. Os convidados murmuraram, choque e escárnio pintados em seus rostos. Isadora se sentiu como um fantasma, a cor escorrendo de suas bochechas enquanto a culpa e a humilhação a engoliam. Quando ele terminou, Isadora ficou paralisada. O coração batia descontrolado e um nó se formou na garganta. Era como se o chão houvesse desaparecido sob seus pés. Ela se virou, sem saber para onde ir, apenas sentindo a necessidade de escapar, de desaparecer. As risadas cessaram, os olhares a acusavam e ela saiu correndo da igreja. Suas lágrimas misturando-se ao rímel borrado. Como se não bastasse a dor, ela se sentia despojada de sua identidade. O que restava da Isadora que sonhou com aquele dia? Dias passaram e a vida se tornou um marasmo. Afundada em tristeza, ela se isolou, perdida em lembranças. Em uma noite qualquer, ao levar a mão à boca em um gesto de desespero, ela notou uma marca estranha em sua pele. Um emblema que parecia brilhar levemente sob a luz da lâmpada. Curiosa e assustada, começou a pesquisar e descobriu que aquela marca a ligava a uma renomada marca de moda, conhecida por seus designs extravagantes e segredos familiares obscuros. Um turbilhão de perguntas a invadiu. O que significava tudo aquilo? E então, como que puxada por um fio invisível, ela teve um wink. Ele a olhou com uma intensidade que fez seu estômago revirar. Você é a portadora da marca, disse ele, uma mistura de empolgação e temor na voz. Isadora mal podia acreditar. A conversa fluiu, e em meio ao mistério da marca, um plano começou a tomar forma. Redimir não só a fama da empresa, mas também a de Isadora. Mas os ecos do passado não ficaram felizes em serem chamados à cena. A cada passo que davam juntos, sombras surgiam de todos os lados. Rafael tinha suas próprias cicatrizes, traumas que o impediam de confiar plenamente. E Isadora, mesmo cercada por essa nova vida, lutava contra o medo da rejeição. Adentrar no mundo da moda a fez reviver sua dor, e os segredos sobre a marca começaram a emergir, revelando laços que poderiam destruir tudo. Enquanto se aproximavam emocionalmente, uma pergunta pairava no ar. Os mistérios reuniriam ou separariam Isadora e Rafael para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! À medida que Isadora e Rafael se sentavam para discutir o futuro da marca, a tensão entre eles era palpável. A ligação que havia se formado nas últimas semanas era forte, mas os segredos pairavam como nuvens escuras. O sorriso de Rafael tinha um brilho especial, como se ver em Isadora o inspirasse. Mas a sombra do passado ainda era um peso em seus ombros. Precisamos revelar a verdade sobre a marca, disse Isadora decidida.
As pessoas merecem saber. Eu mereço saber. Rafael hesitou, a expressão dele mudando. Algumas verdades podem ser perigosas, Isadora. Às vezes a ignorância é uma bênção. Nesse momento, a porta se abriu violentamente, deixando uma onda de ar frio entrar. Um homem, com um ar de desespero nos olhos, entrou na sala. A tensão rapidamente se transformou em um silêncio constrangedor. Isadora reconheceu aquele homem imediatamente. Era Leon, o ex-melhor amigo de Thomas. O coração dela disparou. O que ele estaria fazendo ali? Eu precisava te encontrar. Ele quase gritou, sua voz embargada. É sobre Thomas. Isadora revirou. Sobre o quê? Vocês não sabem. Thomas está em perigo. Ele foi envolvido em algo muito maior. E não é só uma traição. Parece que ele está envolvido em um esquema de crimes financeiros. Isadora mal conseguiu processar a informação. Rafael se virou, preocupado. O que você quer dizer com esquema de crimes financeiros? Leon olhou para Rafael como se percebesse algo, mas continuou. Você precisa entender. Há pessoas atrás dele. Ele está sendo ameaçado. As palavras dele cortaram o silêncio como uma faca. A mente de Isadora girava. Toda a dor que ela havia sentido por causa de Thomas estava agora misturada com uma nova preocupação. Mas, e se ele fez isso para se vingar de mim? E se ele realmente me traiu? Isadora, você não está entendendo. Ele está sendo perseguido por algo muito sério. Leon hesitou e então completou. Essas pessoas, eles não vão parar por nada. A tensão na sala aumentou, como se a atmosfera estivesse comprimida. Isadora olhou para Rafael, que estava pálido, sua expressão indicando que ele estava juntando peças. Esses crimes podem envolver a sua marca, o segredo da marca que você mencionou. Que laços familiares obscuros ativaram? Isso pode ser mais do que um emblema. O último comentário de Rafael ecoou em sua mente. Uma revelação espantosa começou a tomar forma. O destino de Thomas, sua dor e traição poderiam estar interligados a algo maior. Como você sabe disso, Leon? Você os conheceu? Eu ouvi. Pessoas comentando. Eu não sou parte disso. Mas Thomas andou se metendo em cada tipo de probleminha. Se você não agir, ele pode acabar em maus lençóis. Um choque percorreu a espinha de Isadora. O mundo que ela conhecia estava desmoronando. E Rafael, o homem que parecia ser sua salvação, tinha conexões que poderiam muito bem ser a ponte para o abismo. A realidade começou a fuçar como um rio. E Isadora percebeu que a marca em sua pele não era apenas um sinal de pertencimento, mas um marcador de um destino que ela não podia compreender totalmente. Mas então, subitamente, a porta se abriu novamente, desta vez para revelar duas figuras sombrias, homens bem vestidos com olhares frios e ameaçadores. Precisamos conversar, Isadora. Rafael, disse uma voz profunda, cada palavra carregada de uma urgência perigosa. Isadora sentiu seu coração acelerar. O labirinto que ela havia entrado parecia sem saída e novas perguntas surgiam. O que exatamente havia se perdido neste jogo? E qual era o verdadeiro custo de saber a verdade? Enquanto os homens se aproximavam, a única certeza que restava era que nada seria como antes. Os homens que entraram na sala eram a própria definição de intimidação. Com ternos escuros, seus olhares vazios pareciam medir a tensão no ar. Isadora sentiu um frio na barriga, como se todo o ar tivesse sido sugado de repente. Rafael permaneceu em silêncio, olhando para eles com um misto de curiosidade e apreensão. A porta se fechou atrás deles, barulhenta, como se anunciasse uma tempestade prestes a cair. Precisamos agir rápido, disse um dos homens,
sua voz soando como uma ameaça velada. O ódio e a frieza em suas palavras eram palpáveis. Isadora, você precisa entender que está no meio de algo que não compreende. As mãos de Isadora começaram a tremer. O que querem de mim? Sua voz mal saiu, tensa e hesitante. O segundo homem, que tinha uma cicatriz em forma de lua na bochecha, olhou diretamente para Rafael. Você também é parte disso, CEO. Estamos aqui para esclarecer algumas questões sobre a marca. E o que Thomas realmente fez? Um manto de silêncio caiu sobre a sala, abafando qualquer barulho externo. Isadora se forçou a não olhar para Rafael, mas sentia seu olhar pesado nas costas. O passado de Thomas, suas mentiras. Eu não sei do que você está falando, Rafael disse, sua voz firme, mas a ansiedade poderia ser sentida entre as palavras. Thomas é apenas um ex. O que ele fez? Exato, interrompeu um dos homens. Ele não está apenas no fundo do poço. Ele está cavando cada vez mais fundo. Segredos sobre sua marca e sobre você mesmo estão prestes a vir à tona. E não será só por conta disso que você vai querer se importar. A sala pareceu girar. Isadora se lembrou da marca em sua mão, que se aproximava de algo feroz, um fardo que parecia praguejar seu destino. Que segredos? Indagou ela, a voz firme, mas o coração disparando de medo. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. O homem da cicatriz puxou um celular do bolso e mostrou uma foto. Era uma imagem de Thomas, em uma mesa com pessoas que Isadora não conseguia identificar. Mas a expressão dele não deixava dúvidas. Estava claramente ameaçado. Esse é o esquema que Thomas se envolveu, informou o homem. E agora você faz parte disso. Você e essa marca. O que ele se meteu é muito maior do que qualquer traição. Rafael cruzou os braços, os músculos tensos. Qual a conexão dele com a marca? Vão descobrir em breve. Mas a verdade é que ele pode não sair dessa. Porque não é apenas sobre ele. É sobre todos que têm laços com a marca. Um aperto no peito de Isadora. Laços? Que laços? Sim! Zonas de influência, contatos obscuros. A marca não é apenas sua herança. Ela é o núcleo de uma rede de crimes que se estende muito além do imaginável. As peças começaram a se encaixar, mas não da maneira que esperavam. O que ela pensou ser uma última chance de reconstruir sua identidade, agora parecia um jogo mortal. Isadora olhou para Rafael, que tinha um misto de confusão e temor. O que ele não estava lhe dizendo? Então o primeiro homem com a presença dominadora completou. E há uma última coisa que você deve saber. Thomas não estava mentindo sobre algumas coisas. Ele só se esqueceu de que sua vida, e a sua, está amaldiçoada por uma linhagem de mentiras. O que ele disse fez a adrenalina correr nas veias de Isadora. A verdade que nunca quis ouvir estava prestes a ser revelada. No fundo, ela pressentiu que Rafael guardava mais segredos do que estava disposto a compartilhar. Um grito ecoou no corredor. Era um grito desesperado e carregado de dor. O coração de Isadora parou. Alguém estava em perigo. Alguém perto deles. E nesse exato momento, uma nova dúvida surgiu. O que mais havia escondido de sua vida? E qual seria o verdadeiro custo de descobrir a verdade? A porta se abriu abruptamente novamente, e mais uma figura apareceu, ensanguentada e trêmula. Era Thomas, com olhos arregalados, como se o próprio inferno estivesse atrás dele. E a última coisa que saiu de seus lábios foi: "Eles estão vindo." A sala ficou em silêncio e o mundo de Isadora ruía ao seu redor. Quais verdades seriam reveladas em meio a essa confusão? E quem realmente estava por trás de toda essa trama? O que mais estava em jogo? Thomas estava à porta, ensanguentado e ofegante.
Seus olhos estavam arregalados, como se vissem um monstro. Isadora sentiu seu coração parar. A sala estava tensa, o ar pesado com o medo do desconhecido. O que ele estava fazendo ali? Eles estão vindo. As palavras dele saíram em um sussurro, mas ecoaram como um trovão. O que isso significava? Isadora se sentiu paralisada. Rafael, com os músculos tensos, estava prestes a perguntar algo quando a porta se abriu novamente, revelando uma figura inesperada. Era Maria, a melhor amiga de Isadora, que estava pálida e com um olhar apavorado. Desculpa, eu não sabia onde mais ir. Ela tratou de entrar rapidamente, quase derrubando uma das cadeiras. As palavras de Thomas ficaram suspensas no ar. Quem são eles? O que está acontecendo? Maria se virou, sua expressão misturando confusão e medo ao notar os homens com um olhar ameaçador. Isadora, temos que sair daqui! Maria gritou, quebrando o silêncio. Mas em vez de agir, Isadora ficou parada, enraizada no lugar. A confusão a consumia. Ela encarava Thomas, o homem que tinha traído seu coração, e sentia um misto de raiva e preocupação. Você está tocando fogo em algo muito perigoso, Isadora. Thomas exclamou, sua voz alta e ansiosa. Eu só queria te proteger. Proteger? Com mentiras? Isadora retrucou, sentindo a adrenalina subir. Essas palavras saíram como facadas. Mas algo na angustiante situação a fazia questionar se ele realmente estava sendo sincero. Os homens começavam a se aproximar de Thomas, ameaçadores. Foi nesse instante que o tempo pareceu parar. Um deles puxou algo do bolso. Um pacote. Não era apenas um pacote qualquer. Era uma série de fotos. Ele começou a espalhá-las sobre a mesa. Os olhos de Isadora se arregalaram ao reconhecer uma das imagens. Era ela, mas não estava sozinha. Ao seu lado estava Rafael, ambos sorrindo em um evento da marca. Vocês pensam que tudo isso é uma brincadeira? O homem cicatrizado falou com um tom terrível. Isso vai muito além do que você imagina. Esse estranho laço entre vocês é a razão pela qual ele está em perigo. Cristianismo, crime, tudo se entrelaça. A marca que você carrega, Isadora, a verdadeira razão de estar aqui. O chão sob os pés de Isadora desmoronou. O que você está dizendo? A voz dela tremia. Ela olhou para Rafael, que agora estava pálido como papel. Rafael, o que ele quer dizer? As palavras saíram como um lamento, um pedido desesperado por respostas. Eu não sei. Isso não faz sentido. Rafael balançou a cabeça, mas sua voz estava cheia de pânico. Em um segundo, ele parecia tão confiante e no outro, completamente perdido. Não sabe? O homem da cicatriz sorriu sarcasticamente. Você é parte da história que não quer encarar. Sua marca está conectada a um legado de traições. Isadora, você pode carregar a chave para tudo isso. Os olhos de Isadora se voltaram rapidamente para Thomas, o homem a quem estivera prestes a perdoar. Thomas, como você se encaixa nisso? Ele hesitou e com lágrimas nos olhos disse: Eu era um aliado, mas me envolvi em coisas maiores do que pensei. O que você precisa entender é que essa marca não é só um símbolo. É algo muito mais profundo. A tensão na sala atingiu um clímax. A porta se abriu de novo, revelando um oficial de polícia. Mas antes que pudesse dizer algo, um grito ensurdecedor ecoou do corredor, abalando tudo. É um ataque! É uma emboscada! O oficial entrou em pânico. As luzes da sala começaram a piscar e Isadora percebeu que o caos estava prestes a tomar conta. O coração dela batia forte e a urgência tomou conta dela. Desde que Thomas entrou ali, nada estava claro. E agora? Rafael e Thomas, aliados ou inimigos? E o que a marca realmente significava?
Precisamos agir, agora! Isadora gritou. Mas antes que pudessem reagir, as sombras invadiram a sala. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo para sempre. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a ser revelada. O caos tomou conta da sala. Isadora sentiu que a realidade estava desmoronando ao seu redor. O grito ecoou como um aviso. A luz tremulou e todos estavam em estado de alerta. O que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz tremendo. Thomas, pálido e trêmulo, olhou para os homens. Por favor, só me deixem explicar. Ele estava à beira de um colapso. A tensão era palpável. O oficial de polícia, agitado, olhou de um lado para outro como se tentasse encontrar uma saída. Os dois homens, com um olhar ameaçador, avançaram e a sala parecia um beco sem saída. Isadora sentiu seu coração disparar quando Thomas olhou para ela, um olhar desesperado. Isadora, você não entende. Eu só queria proteger você, mas agora eles vão atrás de mim. E por tabela, atrás de você também. E por que deveríamos acreditar em você, Thomas? Rafael lançou um olhar penetrante para ele, a raiva misturada com medo. Você mentiu uma vez. Por que não mentiria de novo? Você tem razão, Thomas admitiu. Mas então sua expressão mudou. Mas não sou o verdadeiro problema aqui. Ele hesitou, e o silêncio se instalou na sala. O que ele estava prestes a dizer parecia um segredo mortal. O homem cicatrizado cruzou os braços. Vocês dois precisam entender que a marca é um alvo. Por mais que tenham tentado esconder isso, a verdade é que ela conecta mais do que apenas você, Isadora. Sua vida inteira está entrelaçada em algo muito mais sombrio. A mente de Isadora rodopiava. O que isso significava? Não era apenas uma marca, era um fardo, uma maldição. Antes que pudesse processar, um forte estrondo sacudiu a sala. Horta foi arrombada e um grupo de homens armados invadiu o espaço. A confusão se transformou em pânico. Isadora mal conseguiu gritar antes que todos em sua volta começassem a se mover. Para a esquerda! O oficial gritou enquanto puxava Thomas e Maria para longe. Rafael tentou proteger Isadora, mas as sombras se aproximavam rápido demais. Com um movimento ágil, um dos homens agarrou Thomas, arrastando-o do chão. Você não pode levar ele! Isadora gritou, mas a agitação a impediu de se mover. E então algo extraordinário aconteceu. Thomas, em uma fração de segundo, desencadeou um brilho em sua própria mão. Era uma marca. Uma inscrição que se assemelhava à de Isadora, mas mais complexa, mais poderosa. Ao tocar a marca, o ar ficou frio. As paredes pareceram tremer. É você! Um dos homens exclamou, com um olhar de horror. Você é o verdadeiro portador. Precisamos dele. Isadora paralisa. As palavras permearam sua mente, transformando-se em uma nova realidade. Thomas não era apenas um traidor. Ele era parte disso. O que quer que o ligasse à marca, o fazia um alvo ainda mais importante. Não, não pode ser, Isadora murmurou, enquanto a sala desmoronava. Ela não conseguia entender. A verdadeira natureza de Thomas começou a se revelar, como se a marca que ambos carregavam estivesse prestes a ser desatada. E em uma reviravolta chocante, Rafael deu um passo atrás. Eu sabia que você estava envolvido. Ele olhou para Thomas com desprezo. Você e sua família são a razão pela qual essa marca é tão valiosa. Você sempre foi o problema, não um aliado. O ar parecia tenso, como se todo o peso do que estava sendo revelado pesasse sobre todos. O pavor tomou conta de Isadora. Quem realmente era Thomas? E por que Rafael, a pessoa com quem ela começava a se conectar,
estava tão envolvido nessa divisão. Eles estão vindo, Isadora. Precisamos sair. Thomas gritou, mas a certeza de sua inocência evaporou no ar pesado com revelações. Enquanto a realidade se desenrolava aos poucos, Isadora se viu entre a linha tênue de quem realmente poderia confiar. E naquele momento, enquanto os homens avançavam, uma certeza a atingiu. Mais segredos estavam prestes a vir à tona, e o preço para descobri-los poderia ser fatal. A verdadeira batalha havia começado. A verdade se tornaria uma arma mortal. E Isadora, agora mais perdida do que nunca, se perguntava: haverá um caminho de volta? Ou tudo o que conhecia estava prestes a se perder para sempre? O caos tomou conta da sala. Thomas estava ali, ensanguentado e com medo. Eles estão vindo! Repete a voz trêmula. Isadora sentiu uma angústia profunda, como se o ar tivesse desaparecido. Rafael estava tenso, em meio a um misto de raiva e preocupação. O que estava acontecendo? Pensamentos turbulentos giravam em sua mente. Ela reconheceu que nem tudo o que parecia essência pura era. Antes que alguém pudesse falar, o homem cicatrizado avançou. Esqueçam as palavras, a hora é de ação. Um golpe de adrenalina atravessou o ambiente. As luzes começaram a piscar, criando um efeito de desorientação. Isadora olhou de um lado a outro, buscando uma saída. Mas a presença dos homens se tornava cada vez mais opressiva. "Vão atrás deles!" gritou o oficial, mas o pânico estava tomando conta de todos. Foi nesse instante que, com um rugido ensurdecedor, a porta foi arrombada novamente. Uma horda de homens armados invadiu a sala, formando um cerco. Gritos ecoaram. A confusão parecia um pesadelo. As sombras que antes pareciam ameaçadoras se tornaram uma verdadeira tempestade. Isadora sentiu seu coração acelerar quando um dos novos invasores, um sujeito de cabelos curtos e olhos frios, se pôs à frente de todos. "Isadora", ele ordenou, com uma voz impositiva, "você precisa vir conosco." "Com vocês? Nunca!" Isadora exclamou, a raiva fervendo em suas palavras. Quem eram aqueles homens? O que queriam dela? "Rápido!" O homem continuou, mas o tom dele agora tinha uma pitada de desespero. "Você não entende. Eles estão à sua procura. Sua marca, ela carrega um poder que nem você imagina. Thomas sabe disso melhor do que ninguém." As palavras cortaram como uma faca. Isadora olhou para Thomas, que parecia congelado, a expressão de medo estampada em seu rosto. Ele sabia de algo mais. "O que você está escondendo, Thomas?" A pergunta saiu como um sussurro, mas ecoou no silêncio. Thomas finalmente falou, mas a voz dele estava embargada. "Isadora, eu não queria que você soubesse. A conexão da marca é profunda. É como uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Você é a única que pode detener isso." Um frio percorreu a espinha de Isadora. A verdade começou a emergir, mais pesada do que qualquer fardo. "Detê-los? Como assim?" Ela olhou para Rafael buscando um sinal de apoio, mas a expressão dele estava carregada de confusão e talvez desconfiança. Nesse instante, tudo desmoronou. Uma explosão tomou lugar do lado de fora. O som ensurdecedor se uniu ao alvoroço. A sala virou um redemoinho de gritos e pânico. O oficial se virou, mirando a porta. "Precisamos sair agora!" Ele puxou Thomas, mas Isadora ficou paralisada. A marca pulsava em sua pele,
quase como se estivesse viva. Foi então que a reviravolta veio. Um dos homens armados, ao tentar realizar um movimento, acabou disparando sua arma acidentalmente. O tiro ecoou e, em um instante, tudo parou. Já não era apenas uma luta por sobrevivência. As balas estavam na mistura. O poder estava prestes a se soltar. Em meio ao tumulto, Rafael deu um passo à frente, mas o homem cicatrizado, percebendo a urgência, gritou: "É você, Rafael! Usamos você! Você também é um portador! Precisamos da sua ajuda!" O ar virou um campo de batalha de revelações. O coração de Isadora estourou em uma enxurrada de emoções. Rafael? Portador? O que isso significava? Ele sabia tudo? A única certeza que restava era que a verdade era bem mais sombria do que poderia imaginar. Dentro da sala, os ecos do passado se tornaram um futuro incerto. As sombras não eram apenas inimigos, haviam laços que uniam todos ali. E agora, a única certeza que ela tinha era que nada seria como antes. Cada um deles, filhos de um legado oculto, estava prestes a confrontar o maior dos pesadelos e, talvez, a maior das esperanças. Mas quem realmente era amigo ou inimigo? A realidade desmoronava ao seu redor e, com ela, a possibilidade de futuro. O que mais eles não sabiam? O que viria a seguir? A pergunta ficou no ar, um mistério a ser desvendado, um chamado para a ação. O caos tomou conta da sala. Isadora sentiu que a realidade estava desmoronando ao seu redor. O grito de Thomas reverberou, agudo e angustiante. Tudo o que conseguiam ouvir eram os sons de uma luta se aproximando, passos pesados ecoando pelo corredor. "Precisamos correr!" A voz de Rafael estava tensa, mas a verdade começou a se desdobrar diante deles. Havia uma conexão mais profunda que se estendia além do que imaginavam. Uma luz ofuscante e impertinente emanou da marca em sua mão e ecorreu a sala, como se tivessem acendido uma lanterna em meio à escuridão. Os homens armados avançaram, prontos para agir. Isadora olhou para Rafael, a expressão dele revelando um pânico quase palpável. "Nós precisamos sair agora!" O oficial de polícia gritou, empurrando Thomas para o lado. A cada instante a tensão aumentava, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Então, no meio do caos, algo inesperado aconteceu. Um dos invasores, aquele com cabelos escuros e aquele olhar duro, foi atingido por uma bala, caindo no chão com um baque ensurdecedor. O grito de desespero de seu parceiro ecoou, e em um instante, tudo se transformou em um frenesi. Isadora sentiu o tempo desacelerar, enquanto os homens armados protagonistas se tornavam sombras caindo ao redor dela. O ar estava pesado e a adrenalina corria em suas veias. E foi nesse momento, com tudo acontecendo, que uma voz conhecida cortou o ar. "É isso, tudo acaba aqui." Era Helena, a irmã de Thomas, que surgiu do nada. Lágrimas nos olhos e uma expressão de determinação. Ela estava armada, e os olhares de todos se voltaram para ela. Choca. "Helena, o que você está fazendo?" Thomas gritou, incrédulo. Mas sua irmã não hesitou. "Não posso deixar você se enfiar mais fundo nesse buraco. Você não percebe que está arrastando todos para um lugar sombrio?" A luta estava sendo alterada com suas palavras energéticas. Os homens pararam momentaneamente, tensos. A atmosfera era de batalha entre lealdade e traição. "Você não entende, Helena." Thomas a gripou. "Eu só queria proteger a Isadora. Eu me envolvi nisso tudo por ela." "E você está colocando tudo a perder." O coração de Isadora acelerou.
Encontrava-se presa entre a verdade ou a traição dos que deveria confiar. A vida dela tinha se tornado uma prisão e os segredos estavam se manifestando. Helena se voltou para Isadora e sua expressão parecia um misto de preocupação e compreensão. Se você acredita que a marca é algo comum, está enganada. Isso não é apenas uma herança, é uma maldição. Um silêncio tenso tomou a sala novamente. As palavras pesadas pairavam no ar como um fardo insuportável. Os homens armados, ainda recuperando a compostura, começaram a se mover novamente. Mas havia algo diferente agora. Uma semente de dúvida ao pousar no fundo de Isadora. E sem hesitar, Helena prosseguiu. Eles não apenas atacaram Thomas. Eles teriam você também, Isadora. Você não percebe? É por isso que eles estão fazendo isso. A marca, ela é a chave, e você está no centro de tudo. As revelações de Helena cortaram como uma faca afiada. As peças de quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas ainda parecia confuso. Qual era a verdadeira intenção de Thomas? Ele realmente a estava protegendo ou tinha outro plano em mente? O coração dela estava nas mãos, cada batida como um grito de alarme. E então, como se tudo estivesse se desdobrando em câmera lenta, o mais chocante aconteceu. Um dos homens armados, o que havia caído, se levantou como se nada tivesse ocorrido. Seu olhar era... E o que mais estava prestes a ser revelado? Isadora! Ela ouviu a voz de Rafael, mas não conseguia ver nada. O que significava tudo isso? A marca que carregava, as revelações de Helena, e agora os homens que pareciam inabaláveis estavam prestes a mudar tudo. O mundo que conhecia estava se desfazendo, e em meio à fumaça e confusão, o verdadeiro motivo por trás da marca estava prestes a se revelar de maneiras que jamais poderia imaginar. As certezas já não existiam. Com cada respiração, a pergunta restava: quem ela realmente poderia confiar? A fumaça começava a se dissipar lentamente, quando Isadora sentiu uma mão gelada agarrar seu braço. Era Rafael, sua expressão de terror refletindo o caos ao redor. É agora, Isadora! Precisamos ir! O som dos disparos ainda reverberava. E a adrenalina estava nas alturas. Para onde? A voz dela saiu rouca, cheia de incerteza. A sala estava cheia de gritos e confusão, mas a escuridão se tornava uma aliada a cada segundo. O rosto de Thomas apareceu em meio à fumaça, e suas feições estavam contorcidas de dor e medo. Ela precisa entender a verdade, gritou. Mas a frase mal conseguia ser ouvida. Helena, com os olhos brilhando de coragem, misturada a desespero, tentou puxar a atenção de todos. Não podemos deixar que eles entrem. Ela fez menção de empunhar a arma, mas o olhar do homem cicatrizado se fixou nela com um ar de desprezo. Você não sabe no que está se metendo, Helena. Isadora estava em choque. Enquanto as sombras se agigantavam na sala, um sentimento de urgência tomou conta dela. O que as marcas significavam? O que cada um dos homens ali teria? E, acima de tudo, qual era o papel de Thomas em tudo isso? Isadora! A voz de Rafael trouxe-a de volta à realidade. Precisamos sair. Ele estava claramente angustiado. Mas, antes que pudesse dar um passo, a porta se abriu violentamente, e duas figuras familiarmente sombrias entraram. Eram os aliados de Thomas. Mas algo estava diferente. Em um movimento quase coreografado, os dois homens se lançaram em direção a ele. E, antes que tudo pudesse se acalmar, um grito terrível rasgou a sala. Era Helena.
As mãos dela foram agarradas por um dos invasores, e o olhar dela expressava puro horror. Não, Helena! Thomas pulou para salvá-la, mas o tempo parecia parar. Em um ato inesperado, Helena, com um gesto ágil, apontou sua arma contra o homem que a segurava. E nesse instante fatídico, tudo mudou. Um tiro ensurdecedor ecoou, mas em vez de um grito de dor, o que se seguiu foi um sorriso cruel do homem, que olhou diretamente para ela e, em uma velocidade surpreendente, revidou. A bala atingiu Helena no ombro. Um impacto brutal a jogou ao chão, e o mundo de Isadora pareceu colapsar. O tempo se esgotou. O alvoroço tornou-se um turbilhão de sons. Isadora não conseguia desviar o olhar de Helena caindo. A irmã de Thomas se contorcia de dor enquanto tentava se levantar. "Corram!" ela gritou, mas sua voz já estava quebrada pelo desespero. E com isso, o significado da confraternização se desfez no ar. Thomas, agora pálido como a morte, olhou para Isadora com olhos carregados de uma emoção que ela não conseguia decifrar. "Foi a minha culpa. Eu não a protegi. Ele não deveria ter vindo aqui." Ele parecia complexo, como se um novelo de mentiras estivesse se desenrolando diante deles. "Thomas, o que você sabe?" O tom de Isadora estava repleto de medo e raiva. O pânico a envolvia, mas algo em seu interior estava se aflorando. Helena, ainda gemendo de dor no chão, fez um gesto súbito, apontando diretamente para Thomas. Você sempre soube!" A frase saiu entrecortada, mas as revelações pareciam se intensificar. "Você não é quem diz ser!" O peso da acusação balançou no ar, e a verdade parecia despedaçada. Os olhos de Rafael estavam fixos em Thomas. Uma mistura de desprezo e confusão. "Você escondeu isso de todos nós, não é? Sempre manipulando cada situação para salvar sua própria pele." Uma tensão palpável formou-se no ar. A cada palavra, Isadora sentia seu coração se apertar, como se as verdades não ditas estivessem finalmente emergindo. Mas então, antes que qualquer um pudesse reagir, o homem cicatrizado fez um movimento rápido e forçou Thomas a cair de joelhos. "Você não está no controle. Nunca esteve." Sua voz era um rosnado, carregada com um desprezo profundo. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Mas a imagem que se formava era aterradora. Isadora não sabia se deveria gritar ou correr, mas ali, no meio da fumaça e da dor, uma epifania repentina a atingiu. A marca em sua mão pulsava, emitindo uma luz tênue, como se a ligação que ela tinha com tudo aquilo fosse mais intensa do que pensava. E então, o choque final. Um novo homem entrou, carregando consigo uma aura de poder. "Tô aqui para resolver de uma vez por todas." Sua presença interrompeu a disputa. Thomas olhou para ele com horror. Você não pode estar aqui." A revelação do homem trouxe um novo fôlego à sala. Isadora sentiu que a vida de todos ali estava em um fio. O que aquele novo personagem significava? E qual seria o impacto de mais uma verdade explosiva que estava prestes a sair do fundo das sombras? Nesse momento, a única certeza era que tudo estava prestes a ferver novamente e que a verdadeira batalha estava apenas começando. O clima na sala estava prestes a ficar insuportável. O homem que acabara de entrar tinha um ar de autoridade que era inegável. Ele olhou rapidamente para cada pessoa, seu olhar se fixando em Thomas. "Você deveria saber melhor, Thomas. A última vez que você tentou se meter com os meus negócios, não terminou bem." A voz dele era baixa, mas cortava o ar pesado como uma lâmina. "Quem é você?
Rafael interveio, tentando assumir o controle da situação. Mas o homem ignorou a pergunta, mantendo o foco em Thomas. Seu tempo está acabando, e o que você revelou pode custar muito mais do que a sua vida. Você não viu os sinais? Um frio percorreu a sala. Isadora sentiu um nó na garganta. O que ele queria dizer com isso? O passado de Thomas estava prestes a se despedaçar diante dela, e de alguma forma ela sabia que estava no centro disso. Eu não tenho nada a ver com você. Me deixe em paz! Thomas bradou, mas havia uma fraqueza em sua voz. O homem deu um passo à frente, sem se intimidar, e isso acendeu uma chama de determinação no peito de Isadora. Ela não podia ficar parada. Thomas, o que você sabe? Diga-me a verdade! Isadora exigiu, as palavras saindo como um grito. As sombras que dançavam nas paredes pareciam rir dela, e naquele momento o desespero teve seu ápice. O silêncio se instalou por um breve momento antes que Thomas, com lágrimas nos olhos, começou a falar. É complicado, Isadora. A marca, ela não pertence só a você e a mim. Ela é parte de uma linhagem maldita. E eu não sou quem você pensa que sou. Isadora mal conseguia respirar, seus olhos se arregalaram. O que você está dizendo? Ela mal conseguia entender. Nesse instante, o homem ameaçador deu um passo à frente. Thomas, o que você escondia não é só um fardo. Você é... Ele parou, mas sua expressão revelava algo mais profundo. O que mais eles não sabiam? O que havia de tão importante sobre a marca que os tornava alvos? Helena, ainda no chão, olhou para o irmão. Você precisa contar a verdade, Thomas. Não é só a nossa vida que está em jogo. As palavras dela cortaram o ar como um grito. Isto começou a agudizar. E então, em um movimento rápido, o homem que estava de pé saiu do esquecimento. Chega! Ele gritou, toda a sua força se voltando para Thomas. Se você não nos contar tudo, a punição não será apenas sua. E enquanto falava, algo acontecera que ninguém esperava. Uma explosão ecoou do lado de fora, as paredes tremendo, como se estivessem prestes a desabar. E então a reviravolta chocante entrou em cena. No clarão do fogo e da fumaça, uma figura começou a se destacar. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era Clara, a ex-namorada de Thomas. Mas não era só isso. Ela estava visivelmente armada e com um olhar que poderia queimar. Vocês realmente pensaram que eu estava fora do jogo? Eu sou parte disso tudo e sempre estive. As peças começaram a se encaixar de forma desesperadora. O olhar de Thomas mudou imediatamente, uma mistura de horror e reconhecimento. Clara, o que você está fazendo aqui? A sala ficou em silêncio novamente. O fato de Clara estar ali, como uma tempestade disfarçada, mudou completamente o curso da conversa. Você não me deixou escolha. A marca não é apenas uma herança. Ela representa a verdadeira essência do nosso legado. E você está prestes a se tornar o alvo de uma guerra que não sabe como lutar. Isadora estava incrédula. Como tudo que construiu ao longo dos últimos dias poderia se desfazer tão rapidamente? Clara tinha uma conexão mais profunda com Thomas do que imaginava. E aqueles laços tinham o potencial de explodir como um estopim. A tensão subia na sala, quando uma nova voz cortou o silêncio, vinda do canto. Então você sabe sobre o que realmente se trata a marca. Era o homem cicatrizado, seu olhar cheio de satisfação. Isadora se sentiu presa em um ciclo infernal. Mentirosos estavam no mesmo lugar. E agora a dor e as revelações pareciam uma tempestade prestes a despencar. Em meio a tudo isso, uma pergunta queimou em sua mente. Quem realmente era Thomas? E Clara? Todos estavam entrelaçados em um web de segredos e traições. E a verdade que nunca quis saber estava prestes a despontar como uma dor aguda.
E a maior pergunta ainda permanecia: em que essa nova informação mudaria tudo? Uma batalha estava em andamento e o futuro que pensava que tinha foi enterrado sob o peso da revelação. O suspense dominava a sala. As palavras cortantes de Clara ecoavam na mente de Isadora. Você não sabe no que se meteu. O olhar de Thomas, entre o medo e a raiva, disse tudo. A tensão aumentava a cada instante, enquanto as revelações pareciam carregar o peso de um mundo inteiro. Chega de segredos, Thomas! O que está acontecendo de verdade? Isadora gritou, a voz muito mais forte do que pensava. O caos girava ao redor dela e cada segundo parecia uma eternidade. O coração dela pulsava com força, uma mistura de medos e esperanças, enquanto o homem cicatrizado se encostava na parede, observando tudo com um sorriso frio. Thomas abriu a boca para falar, mas as palavras não saíam. A sala ficou em silêncio, carregado de expectativa. Todos estavam prontos, mas ninguém se atrevia a quebrar a tensão. E então, em um momento que parecia ter vindo diretamente do inferno, um novo grito cortou o ar. Helena, no chão, se contorcia. A dor havia tomado conta dela. Isa, por favor! A súplica soou doce e desesperadora. Isadora não podia mais esperar. Com um impulso, correu até a irmã de Thomas e a segurou, sentindo o calor da ferida. Rápido! Precisamos sair daqui! Ela não sabia como, mas a intuição lhe dizia que a saída não estava longe. Mas antes que pudessem se mover, o homem da cicatriz deu um passo à frente. Vocês não vão a lugar nenhum, não até saberem quais segredos estão sendo enterrados aqui. Ele olhou diretamente para Thomas, seus olhos brilhando com uma malícia terrível. Por favor, não! Isadora exclamou, mas tudo parecia desmoronar. As paredes da sala estavam prestes a colapsar com a tensão. E de repente tudo explodiu. Clara, em um ato de pura desesperação, apontou sua arma para o homem cicatrizado, e um tiro ecoou. A sala ficou em silêncio absoluto. A lufada fria da realidade golpeando o rosto de todos. O homem caiu, e o ar se encheu da mais profunda confusão. Thomas estava paralisado, enquanto Isadora olhava incrédula para Clara, que agora ofegava. Você não deveria. A batalha de emoções se desenrolou como um filme ao redor dela. Um misto de alívio e apreensão. Todos vocês estão no meio de algo muito maior do que imaginam, Clara disse, virando-se para Isadora. Então, para um instante, tudo se tornou claro. Essa marca não era só uma herança. Era um símbolo de uma luta ancestral, uma guerra entre famílias que Thomas havia tentado escapar. Eu não posso, Thomas murmurou, o desespero nos olhos. Eu não sou quem vocês pensam que sou. A porta da sala se abriu de uma só vez, revelando uma luz ofuscante e figuras familiares. Mas não era só isso. Policiais entraram e a cena tomou um novo rumo. O oficial que havia visto antes estava ali e imediatamente tomou controle da situação. Todos parados. O que está acontecendo aqui? A intensidade tinha mudado e a sala estava cheia de vozes e desespero. Essa aqui é uma operação. A confusão estava instaurada. Isadora olhou para todos e naquela hora ela percebeu que aqueles segredos, aqueles traumas se entrelaçavam mais do que jamais sonhara. O que ela sentia por Thomas se transformou em algo diferente. O amor havia se transformado em uma busca por respostas. Preciso ir, Isadora disse, mas antes que pudesse dar um passo, Thomas segurou seu braço. Eu não deixarei você sozinha.
Nós precisamos descobrir como acabar com isso juntos. As palavras dele a tocaram, mas a ironia de tudo era agonizante. Com um último olhar para todos, Isadora se virou e começou a caminhar em direção à saída que se abria diante dela. Em meio a todas aquelas sombras, uma certeza cresceu. A verdade viria à tona. A batalha estava apenas começando. Os olhares seguiam Isadora, enquanto palavras não ditas pesavam no ar. E enquanto ela cruzava a porta, um novo mistério começou a se desenhar na escuridão. Uma nova jornada estava se formando. E você? Está pronto para a próxima aventura? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajude a nossa comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é fundamental para nos manter sempre aqui, contando mais histórias incríveis.